Cadê você? Oh, que alegria! Olá, tudo bom? Ó, pontualmente eu estou olhando aqui no reloginho 20 horas. Viu Então, só que pontual? estou achando assim que até você comentou assim que fica apreensiva com a conexão. Eu acho quem é que não fica apreensivo com a conexão? Eu fico apreensivo também. Ah, E eu já acho sempre até que fico. faz. Então, mas eu acho que faz parte da rotina alguns problemas de conexão. É o microfone, ele está com o microfonezinho aqui, eu sempre esqueço de colocar, mas eu vou colocar também, porque eu uso muito para as consultas online tão frequentes hoje em dia. Mas eu vou colocar já aqui, porque é melhor. Vou botar aqui, fica melhor para sair a voz melhor. Pronto, fica É, melhor assim. Bom, eu ótimo. quero Tudo bom, doutor? dizer, tudo bem, eu quero dizer que é um grande prazer estar falando com você. Para aqueles que estão aqui, eu vou repetir isso algumas vezes também, que Karina é um ícone da medicina reprodutiva quando falamos em ovodoação, ovorecepção. E eu tenho o maior respeito por você, por algumas Obrigada. razões. A Karina, que é mãe do Henrique e casada com o Pedro, foi a primeira pessoa que exteriorizou estar grávida de óvulos doados. Eu acho isso extremamente importante, porque nós aqui do IPJ, e eu em particular, e a Mariana, que trabalha comigo, e muitos de vocês conhecem, nós temos um carinho especial por essa técnica, estratégia da ovodoação. Porque é uma coisa incrível o grau de felicidade que nós damos para aquelas mães que estavam numa situação completamente improvável de engravidar, que não tinham ovos capazes de serem fertilizados, ou não formavam embriões de boa qualidade, não conseguiam, passaram do tempo por razões das mais diversas que não vêm ao caso. Umas adiaram a gravidez, outras têm problema de falência ovariana, ou sem endometriose caiu a sua reserva. Não importa. Você conseguir sucesso num tratamento desse é uma alegria muito grande. Eu tenho muitas histórias interessantes, é lógico que você, que é a estrela aqui, que vai contar a sua história, que é muito interessante, mas nós temos aqui um número de histórias que são incríveis. E uma das histórias que eu lembro com frequência é quando eu atendi um casal super jovem aqui, uma história, eu gosto de histórias românticas, né? Adoro histórias românticas, adoro. E esse casal era uma menina de 20 e poucos anos que tinha tido uma doença oncológica, um câncer, fez quimioterapia e ela, jovem, ainda solteira, ficou infértil, entrou na menopausa precoce. E aí ela conheceu um moço com quem ela começou a namorar e depois aquele relacionamento íntimo que ele sabia que podia casar, ela muito ainda honesta falou que ele deveria procurar uma outra moça porque ela não poderia dar filhos para ele. E ele, romanticamente, falou que é ela que ela amava, que não se incomodava com isso, e casaram, sem imaginar que existia a ovodoação. Passou um tempo, a cunhada deles veio aqui no consultório, viu alguma coisa a respeito disso, falou para eles, e para eles vieram aqui, fizeram com óvulos doados e tiveram uma gestação gemelar. Então, foi aquele desfecho que eu sempre ponho numa das minhas frases, que é a expressão máxima do amor de um casal são os filhos. É o que lacra, que fecha É aquela relação verdade. afetiva. Então, nós todos gostamos muito e acho muito importante o que você exterioriza, quando você abre seu coração e você comenta, porque nós temos muitas vezes dificuldades em convencer, no bom sentido, que esse é um ótimo caminho e que realiza os casais. Então, eu acho isso muito bom você falar e gosto de anunciar que as pessoas escutem você, escutem a Luciana e outras mulheres que passaram por isso, e admiro muito os maridos que entram nessa vibração e concordam, porque muitas vezes os maridos que dão uma travada, porque também eles travam por uma razão muito simples, muitas vezes eles têm aquele amor tão grande pela mulher dele, que ele quer ter alguma coisa da herança genética. Eu entendo esse raciocínio inicial, mas quando não tem opção, a entrega do amor dele, mostrando que compreendia essa dificuldade, é muito importante também. Então, já É verdade. parabenizo você, parabenizo o Pedro também, por terem chegado nesse momento. Então, eu adoro esse tipo de assunto, mas eu vou encerrar as minhas palavras iniciais apresentando você,
Karina Steiger, que é mãe do Henrique, casada com o Pedro, que nós temos respeitado muito e são pessoas importantes para que mais casais que precisam dessa estratégia sintam que isso é um caminho excelente, um caminho do amor, como você mesmo fala. E eu ponho as minhas palavras, eu uso as minhas, né? Que eu ponho ao lado da religiosidade, bendito o fruto do vosso ventre, cada um escolhe a sua frase que mais pode fazer entender, porque a gente sabe também, estou me estendendo muito, eu sei disso, viu? Mas vou parar já já. Eu vou que você tem que entender que aquele filho que vem do seu ventre é o que importa. E, no meu entender, o óvulo é uma gotinha de água doce no meio do oceano, não representa praticamente nada. É verdade. Então, Karina, conta alguma coisa, você deve ter contado várias vezes, mas é sempre bem, bom ouvir. E eu conheço muito bem a sua história e gosto de ouvir várias vezes porque é muito emocionante. Conta alguma coisa, como começou, as suas dificuldades, os teus conflitos, seus e do Pedro, como é que foi? O que você quiser falar. A palavra é toda sua, eu vou parar de falar. Primeiramente, eu quero agradecer você pelo convite, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui falando mais uma vez sobre ovodoação. E a minha frase é que a ovodoação, doutor, é uma das maneiras de gerar amor, né? Então, cada um tem a sua receitinha do seu bolo, e a minha maneira de gerar o amor que eu tinha dentro de mim, que eu queria conhecer, foi, graças a Deus, a ovorecepção, que eu tive essa oportunidade da vida. Aos 43 anos eu fiquei grávida, doutor. Tive o Henrico com 44, já era uma idade avançada. Então, a gente olha a ovodoação com olhos de gratidão, porque foi a maneira como eu trouxe o meu sonho para a minha realidade, para a nossa realidade. E graças a Deus ela existe, né? Porque senão eu não teria o meu filho, que é a minha maior bênção da vida, né? Então, eu sou eternamente grata a essa maneira de gerar amor, e a doadora, e principalmente, ela está sempre nas minhas orações. Não a conheço, é anônimo, né? Mas ela é uma pessoa com certeza generosa, e isso aí a gente não pode nunca deixar de falar, né? Porque só existe ovorecepção porque existe uma doadora por trás disso, né? Eu vou comentar isso para vocês, porque eu acho muito lindo isso, porque quantas vezes as receptoras que engravidam e trazem até um presente, sabendo que é anônimo, né, para entregar para a doadora, que mesmo ela tendo a doadora, tendo algum benefício, porque a doação compartilhada, principalmente, ela tem algum benefício, e a receptora tendo contribuído financeiramente também para ela, a gratidão pela doadora não tem preço, porque se não houvesse a doadora, não haveria esse amor que você está gerando tendo seus filhos. Só te interrompi para dizer que eu compartilho com você dessa ideia, que é uma coisa que nos sensibiliza bastante e é muito importante. Continua. É muito importante. Então, assim, claro que eu vou falar sobre a minha trajetória, né, meninas, que vocês estão nos assistindo e muitas de vocês não conhecem. Mas antes disso, eu queria dizer que quando a gente recebe uma indicação para fazer uma ovodoação, na maioria dos casos, o doutor vai concordar, eu acredito, não é a primeira ficha que a gente pede, né? A gente não pede, Deus, por favor, eu preciso fazer uma ovodoação. Não é a primeira opção, nunca. Pelo menos 90% dos casos. No meu caso também não foi diferente. Eu já tinha passado por um tratamento de 4 anos, quando chegou a indicação para mim e para o Pedro, né? Então, eu era uma Karina no começo do tratamento, lá no comecinho, quando eu descobri minha infertilidade, que era feminina, né? Apesar de eu sempre falar que a infertilidade é do casal, mas eu que tinha o meu problema, idade, né? O meu fator idade estava pesando muito. Eu era um casal como qualquer outro. Eu deixei a maternidade para mais tarde por motivos profissionais, por eu morar fora. Eu e o Pedro também juntos, a gente já estava há 5 anos, então a gente passou uma temporada fora do país, e mil coisas, né? E o Pedro é ator, vive numa correria louca e tal. Então a gente estava curtindo o nosso relacionamento. Ali com 39, 40 anos, que eu realmente, de fato, despertou a maternidade em mim, né? E aí começou a minha luta,
né? Que eu na vida nunca É, imaginei que eu era uma pessoa que ia ter dificuldade. Eu pensei que eu ia parar a pílula, né? E a gente ia começar as tentativas normais, né? Naturalmente, eu ia conseguir logo em seguida. Só que muitas vezes isso não acontece, né, meninas? Isso foge do nosso controle, certo? E esse diagnóstico da infertilidade, doutor, talvez, com certeza, eu sempre falo também, que talvez seja o grande maior luto, o primeiro de muitos é lutos, né? verdade. Para serem elaborados dentro da gente no decorrer de uma caminhada de tentante. Então, quando eu fui diagnosticada, eu disse, uau, como assim eu não vou ter filho logo, sabe? Eu já estou com 40 quase, eu tinha 39 e quase 40. E aí, o meu mundo foi para baixo, o meu chão sumiu, né? Eu fui para casa muito triste, eu disse, Pedro, e agora? E ali a gente começou a fazer alguns exames, ístero e tal, descobri trompas obstruídas, fiz vídeo, desobstruí as trompas, aparentemente, fiz as tentativas normais, naturais, e nada. Depois de um ano, já com quase 41, eu disse, bom, Pedro, agora não dá mais tempo, a gente vai ter que procurar um especialista na reprodução assistida, né? Porque a gente já está há um ano tentando, já desobstruí as trompas, já fiz operação, não está normal isso. Foi aí que uma amiga minha disse, cara, vai lá numa clínica e vê de fato o que está acontecendo, porque a reserva ovariana, eu não entendia nada, não sabia o que era. Ninguém entende. Eu não sabia o que era antimoleriano, nunca tinha ouvido falar, não sabia nem eu tive que anotar o nome, porque eu não me lembrava do nome quando, né? Eu tinha que falar, eu tinha que ler assim. Então eu pensei, nossa, eu vou procurar então. Aí cheguei numa clínica muito boa aqui em Porto Alegre, muito recomendada e tal, e fiz a minha primeira, né, consulta e ali realmente eu comecei a ser uma tentante, né? Já com quase 41 anos, depois de um ano de tentativa sem engravidar naturalmente, óbvio que o meu médico, né, doutor, disse, vamos fazer uma fertilização in vitro, né? E foi tudo certo, eu aceitei numa boa, eu digo que bom que a medicina tem esse recurso, eu e o Pedro, a gente estava muito aberto, né? Porque essa vontade, gurias, ela demorou para vir, mas ela veio galopando, ela veio a mil, entendeu? No momento que eu quis ter filho, ela veio, chegou chegando, assim. Então, foi nesse momento que eu disse, bom, a gente vai se preparar para fazer uma fertilização in vitro. E nesse momento, doutor, eu comecei a estudar sobre o assunto, me familiarizar sobre todo esse nosso universo da reprodução assistida, né? E já era uma Karina. Daí veio um negativo, a Karina e o Pedro ficaram muito tristes, mas eu sabia que existia uma possibilidade de ser um beta negativo, porque a gente não tem 100% de garantia e tal. E a gente foi de coração aberto para uma segunda tentativa. Claro que depois de uns meses, porque eu precisei. A minha cabeça precisou dar um tempo, assim, de 2 meses, 3, eu precisei dar uma respirada, porque é um investimento financeiro também, então a Ou gente já estava ali se encaminhando para uma segunda tentativa. Mas tudo muito, muito bem, assim, né? Super esperançosa que a segunda tentativa ia dar certo. Deu negativa. Aí o bicho pegou. Porque eu botei 4 blastocistos na primeira e 3 aparentemente bonitos, sem biópsia, na segunda. Aí, meninas, não ficou tudo certo. Aí o meu mundo desabou de novo. Mas aí desabou mesmo, assim. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito triste. Eu já estava numa fase que eu já estava vivendo isso intensamente. A gente, eu acho que vocês vão saber o que eu vou falar. A gente deixa outras coisas de lado, né? A gente vive 24 horas, literalmente, de manhã à noite. Eu já estava na adrenalina aquela da, da ansiedade que nos atrapalha horrores, né? E então assim, eu já tava um pouco nervosa, porque aí eu tinha 42, né? Aí eu já tinha completado 42 em setembro. Aí chegou um momento, porque eu nunca me incomodei, sabe, doutor, com as agulhinhas, as picadinhas de amor. Eu nunca me incomodei com nada disso. Eu engordei um pouquinho, dava uma dorzinha, mas era tudo bem. Eu sempre pensava, é tudo em prol do nosso filho que está chegando, né? Então eu uhum. administrava bem toda.
essa parte assim, mas eu estava um pouco ansiosa demais. O Pedro dizia para mim, Karina, se tu não se acalmar, não vai dar certo. Porque e uma coisa que eu dizia para ele, não me fala para relaxar que eu vou ficar grávida, porque eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase, as pessoas olham para mim e dizem, quando tu relaxar, tu vai ficar Ah, grávida. nossa, Não é bem assim. Não falem isso para uma tentante. É nunca. proibido, é proibido. Porque não existe isso, sabe? Não existe. E não tem como a gente não. É o maior desejo que a gente tem, né? E tudo, e todo mundo ficando grávida em volta da gente, né? Eu com 42 indo em aniversários de criança e tal, e nada do meu filho, né? E eu não sabia se ia ter, porque eu nunca tinha escutado em ovodoação a palavra. Eu ainda não tinha sido apresentada. Então eu pensei, quantas vezes eu vou ter que fazer uma FIV, né? E se meus óvulos, aí eu já sabia um pouco sobre o assunto, eu já sabia que os meus óvulos estavam talvez cromossomicamente alterados pela idade, né? Então, assim, eu já estava mais consciente das coisas. E isso é bom e ruim, né, doutor? Porque ao mesmo tempo que é Oh, bom, eu já estava apavorada. Eu digo, Pedro, e agora? Como é que eu vou fazer? E dinheiro para fazer 5, 10, 8 FIVs, né? E psicológico para isso. Claro, fui atrás de uma rede de apoio, que eu falo muito, muito, que é muito importante. É você saber o que é importante, que te faz feliz. Eu precisava de uma psicóloga para entender tudo isso, para chorar, para botar em ordem os meus pensamentos, sabe? Para não ficar só falando disso 24 horas, tentar desviar o meu pensamento para outras coisas e retomar meu trabalho, porque nisso eu já estava meio que, né? Meu trabalho em quarto plano, assim, e aí eu procurei um grupo de meninas que eu tenho até hoje. Hoje todas já ficaram grávidas, graças a Deus. A gente tem os filhos de FIV, que a gente chama. São as minhas amigas que a gente trocava experiência num grupo, né? Num centro espírita. E a gente se reunia toda terça-feira e a gente trocava medicação. Eu não estou mais usando Gonapepitil, sobrou 5 caixas, vocês trocam comigo por um Gonal. Eu não me lembro o nome dos remédios, mas a gente fazia trocas. Né? Às vezes a gente não reage bem, já aconteceu comigo, né, doutor? De eu não reagir num ciclo às medicações, tive que interromper, então para não perder todo aquele dinheiro todo, a gente trocava remédio. Então é muito importante a gente falar com quem está vivendo esse momento, não é sabe que verdade? eu gosto das coisas que você comenta, porque, na verdade, a sua história acaba sendo uma história semelhante a todas as outras mulheres que passam por isso. Então, todo o sofrimento, a angústia, a frustração, você se preocupar com o seu trabalho, esse comentário que tem que relaxar, isso é um comentário, até por um dos livros que eu escrevi, várias vezes eu repito isso, que chega essa fase e tem coisas que incomodam profundamente, tem que relaxar, ser convidada para festa de criança, aquelas perguntas, e aí, quando é que vem o herdeiro? Quando pessoas próximas de você, queridas, que engravidam, você tem aquele momento de alegria, que às vezes querem alegria, mas ao mesmo tempo de raiva, mais uma que engravida e eu não. Ou então, É. por exemplo, quando fala que você ou alguém tomando pílula engravida ainda fica que ódio que engravidez, são coisas muito comuns. Mas eu É. quero aproveitar essa brecha, esse intervalozinho, porque alguns comentários apareceram aqui na tela que eu gosto de realçar. Pessoas, quando você comenta que foi perceber que seu desejo de engravidar se aflorou mais aos 39 anos, é que hoje a gente também recomenda, eu quero tornar essa nossa live uma coisa educativa também na medida do possível, né? Que é claro que fala, congele seus óvulos aos 32 anos. E quando alguém fala assim, eu não sei se eu quero ter filhos, é muito comum ver essa frase, eu não sei se eu vou querer, eu falo, você vai querer sim, tenho certeza que vai querer. Mas se você dá a dúvida, congele seus óvulos, se não quiser, faça o que quiser com eles, mas um dia você vai querer, principalmente no momento que você perceber que não vai conseguir engravidar. Então, aproveite a sua história para que incentivar as pessoas que estiverem no momento que não querem ter filhos, seja lá porque o momento não tem o Exato. seu marido, não tem o seu momento de vida, congele os seus óvulos. É. Alguém falou também sobre embriodoação, que eu acho bom esses assuntos interessantes. Eu gosto quando alguém comenta para aproveitar esse momento que receber embriões doados também é um ato de amor muito bom, porque
Outro dia eu botei numa live, me botei uma pergunta se embrião era vida ou não. Porque perante a ética e perante a lei, os embriões podem ser descartados, mas eu e algumas pessoas têm alguns conflitos se aquilo é um amontoado de células, um conjunto de células, ou representa a vida. Então, doar embriões é uma prova de amor para que aquele embrião tenha a chance de estar também um outro útero. Então, receber um embrião doado é também um momento de gerar amor, como você falou, e você vai poder aquele casal. Às vezes o homem não tem problema, a mulher também tem um problema de não ter óvulos bons para serem fertilizados, e é uma maneira de você ter um embrião prontinho. Já falei sobre o congelar. Alguém falou também eu congelei de 2 embriões D3. Sempre hoje em dia aquilo, blastocisto, blastocisto. Algumas vezes não dá. O embrião D3 também é capaz de gerar uma gravidez saudável. Não despreze nada. Tudo isso é muito importante e depende daquele momento. Se você tiver um embrião D3, pode ser a melhor conduta. É claro que o embrião em blastocisto é um embrião que já passou por uma seleção. Teoricamente ele é mais forte, mas em algumas situações, se tiver só 2 embriões, também é uma oportunidade de implantar. Então, eu fiz esses comentários, eu interrompi, porque são ensinamentos que eu posso ajudar outras pessoas que estão angustiadas, como você está fazendo agora, em decidir, será que eu devo, o filho não vai ser meu? E essa reação que você teve de negar numa fase inicial, por que eu não posso? Será que Deus está contra mim? Se o filho não é meu, não vai ser igual a mim. Hoje em dia nós falamos muito na epigenética, que é um assunto muito interessante, e eu adoro epigenética, adoro Eu também, porque... eu amo, amo. adoro. E essa semana veio uma paciente que também está grávida pela segunda vez com o mesmo grupo de embriões que tinha, que ela congelou um deles. Ela mostrou a fotinho da filha dele e eu abri aquele sorriso de alegria, porque é como se fosse a nossa chave de ouro do nosso tratamento, do nós médicos, né, que fazemos isso. Aí eu falo para ela, mas é a sua cara. Ela fala, pois é, é a minha cara. Epigenética, epigenética. Lindo. Que satisfação. Aí, com toda humildade, a gente fala assim, nós somos demais, né? Mas no sentido mais humilde da palavra, né? Total, Porque você total. tem uma grande satisfação e quando, eu acho que é muito comum o casal guardar um segredo, porque na verdade a doação normalmente é uma coisa íntima do casal, ele pode não querer revelar dependendo da sua relação familiar, muitas vezes a mãe não compreende, a sogra não compreende, pode gerar algum mal-estar, é compreensível não querer revelar. Cada um sabe como é o seu relacionamento. Então, aí vem a mãe da paciente, que não sabe de nada, fala, doutor, é impressionante, é com essa boquinha que ela nasceu. Aí eu falo, que lindo, a mãe achando aquela semelhança. Então, isso é muito interessante também, da mesma maneira que você abre o seu coração e conta, como tem outras pessoas que contam que é ovodoação, e acho muito bom isso, tem pessoas que não se sentem confortáveis pela influência negativa que pessoas ao redor podem ter. Isso é uma coisa que pode acontecer, temos que respeitar também aqueles que preferem manter em segredo, que é uma opção de cada um, né? É isso que eu ia dizer até, doutor. Isso que eu ia falar. Eu acho que isso é tudo muito individual. Eu estava falando ali sobre as minhas tentativas com os meus óvulos, mas agora eu vou passar como é que foi, como entrou a ovodoação na minha vida e na do Pedro. Como eu estava falando, doutor, a gente já estava numa caminhada. Então, assim, quando eu tive que tomar uma decisão, fazer a terceira tentativa, né, em 2 ciclos, fazer toda a biópsia dos embriões ou fazer uma ovodoação. A gente resolveu pela ovodoação, meninas, porque é muito importante falar sobre isso. As minhas chances com 43 anos de ficar grávida é menos de 5% eram. Enquanto que uma ovodoação vai para 60, 65. Aí Isso o mesmo. que aconteceu aqui em casa? Que eu acho que deve acontecer com vocês também. A gente botou na balança e a gente tem que ser muito sincera conosco, tá? Com nós mesmos. Tipo assim, o que eu realmente quero? O que é importante? A gente precisa ressignificar algumas coisas. A gente Isso é. precisa botar dedo na nossa moleira, na nossa cabecinha e dizer assim, bom, se eu quero realmente um filho, no meu caso, que eu queria muito, muito, muito gerar, eu queria ter o barrigão. É, Então, eu não vou medir esforços para isso. A genética, a carga genética, ela
tem uma importância, não vou dizer que não. No começo, quando a gente teve que vir para casa depois de ter saído do consultório e dar uma pensada, claro que a gente viveu esse luto de deixar de lado a carga genética, né? Só que isso deixou de ter importância, porque a gente queria um nenenzinho em casa, o cheirinho dele, a gente queria esse vínculo, construir esse vínculo diariamente. Então, quando a gente consegue enxergar dessa forma e ver que um óvulo jovem, analisado, vai nos ajudar de uma forma real a aumentar nossas chances como é que é? Esqueci agora. Significantemente, né? As chances. Isso foi o que a gente precisava, né? A gente viu que essa forma de parentalidade servia, tinha espaço dentro do meu coração, dentro do coração do Pedro e dentro das nossas vidas, dentro da nossa casa. A gente conversou muito, a gente chorou muito e depois de tudo isso elaborado dentro da gente, de uma forma tranquila, e tranquila que eu falo é falando sobre o assunto. Hoje em dia, pessoal, vocês estão tendo oportunidades que na minha época, doutora, eu não tinha de conversar com pessoas que tinham feito. Eu só tinha uma amiga que tinha feito, e no caso eu falava, mas assim, o restante todos, ninguém falava. É ainda um assunto velado, mas que graças a Deus e graças a todo esse movimento que a gente está fazendo juntos para ajudar vocês, essa rede de amor que eu costumo falar também que a gente construiu e está construindo, vocês estão tendo mais acesso a experiências, aos médicos. Os médicos hoje estão, graças a Deus, muito querendo muito escutar o paciente, querendo entregar a melhor experiência para a gente. Então, isso não tem preço. Isso é uma nova era, vocês entendem? Então... Eu vou interrompendo você, porque às vezes aparecem alguns comentários aqui. Aliás, quando eu abaixo a cabeça é para anotar o comentário e depois comentar em cima dessas dúvidas aqui. Alguém falou aqui sobre as mutações genéticas e mutações cromossômicas. Olha, não sei se eu entendi muito bem a sua parte, mas quando você fala sobre alterações cromossômicas, de um modo geral, isso varia de clínica para clínica, nós pedimos sempre da doadora o cariótipo para ver se existe alguma chance maior e também do próprio marido que às vezes não fez, porque se tiver alguma alteração cromossômica, pode aumentar essa chance. Então, se faz, isso depende de cada profissional, de cada clínica, a gente faz essa investigação. Alguma coisa que você falou sobre a chance de engravidar. Também é uma pergunta muito importante quando conversar, como você falou agora. Muitas vezes tem um casal que ainda não aceita a ovodoação, e eu sei que a chance é mínima, eu tenho que fazer um comentário até claro, porque é exatamente essa a chance. Eu falo, olha, a sua chance com os seus óvulos é 2%, 5%, e com os óvulos doados é 65%, 66%. E aí, lógico, também eu falo para ele, às vezes a pessoa não tem um recurso financeiro para ficar repetindo. E aí eu falo, se você quer resultado, a ovodoação pode ser uma melhor chance para você, porque você não vai poder repetir. Então, é muito importante que se leve em consideração também a disponibilidade da energia do casal e da disposição financeira também. Também é importante se falar que a chance de engravidar com óvulos doados é de 65% em média, não é 100%, porque muitos casais falam, bom, se meu problema era o óvulo, agora vai dar certo? Não significa que vai dar certo, é 65%. E uma pergunta que eu achei interessantíssima, alguém falou que isso precisa ficar muito claro, se o pai pode não saber que o óvulo é doado, impossível, é proibido, é lógico que tem que ser uma coisa muito clara. A gravidez por óvulo doado é o anonimato da doadora, mas é evidente que quando o homem colhe o sêmen, ele tem que saber qual vai ser o destino daquele sêmen. Isso é obrigatório e isso é uma coisa muito comum ter mulheres que com mais idade casam com um homem mais jovem e elas não querem entregar que ela não fabrica mais óvulos saudáveis. E acontece com frequência, posso fazer sem meu marido saber que o óvulo é doado? De jeito nenhum, vai ter que saber, porque é assim que funciona. Então, eu aproveitei e interromper o que estava falando, porque são comentários que às vezes são importantes da gente fazer, porque as pessoas têm que saber, claro, com o anonimato e dentro do marido tem que saber
o que está acontecendo exatamente. Olha, tem sempre perguntas que mandam para mim, aqui, se eu posso ser receptora aos 57 anos. Qual que é a sua ideia, na sua opinião, Karina? O que você aceita de uma opinião particular? Existem algumas regras para isso? Sobre a idade máxima de uma mulher engravidar com óvulos doados. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Na sua... Então, eu acho assim, ó, que desde que tenha saúde e o útero esteja ok, o endométrio tranquilo, tenha todo um cuidado especial, né? Porque uma gestação, né, pessoal, já não é fácil por natureza, seja com uma jovem, seja com quem for. Uma gestação com uma idade avançada, ela já tem um certo risco, né? Então, acho que tem que ter sempre um bom obstetra, um bom acompanhamento. E, e eu acho que está tudo certo. Dependendo do lugar, do país, tem uma média, tem um limite, né, doutor? Que é de 50 anos, né? No caso. Mas eu, por exemplo, eu faço podcast semanal. E eu tenho, até se vocês tiverem interesse, tá o link na bio do nosso Tentante Projeto de Vida. Temos semanalmente todos os assuntos, né, sobre a reprodução assistida. E eu tenho um caso da Cristina, que é uma grande mulher, mãe de gêmeos, mamãe solo, que ela teve os gêmeos com 53 anos, né? E é uma baita de uma mãe, um baita de um exemplo a ser seguido. Já estava na busca há muito tempo, numa fila, né? E aí, por isso, eu acho que deu para ela ter uns 53 anos. Depois, se vocês quiserem, escutem o podcast para outros detalhes. Mas eu acho que é isso. Eu acho que mãe é mãe, né? Não sei, é a minha opinião, mas tem que ter um acompanhamento. Eu vou fazer meu comentário aqui. Grande. O meu comentário para quem fala aqui de 57 anos, o nosso limite aqui é 55 anos, que é 50 anos, é recomendado estender um pouco mais se o homem, se o médico achar que tem condições. Na verdade, eu considero essa extensão razoável, mas eu faço uma avaliação crítica do estado físico da mulher, né? Eu conto que tem mulheres com 53 anos, 54, que estão excelentes, né? Fisicamente bem preparadas. E também eu pergunto muito quem é que vai acompanhar, se o profissional que vai acompanhar o pré-natal, nós acompanhamos aqui, vai ter o rigor que é necessário. Então, e às vezes tem pacientes mais jovens, com 35, 38 anos, que estão numa situação desfavorável, porque estão obesos, hipertensos e assim por diante. Então, cabe muito ao médico saber o que é ideal. Mas, de um modo geral, 50 anos é a recomendação do CRM, aqui nós temos aqui em São Paulo, e também do CE, Conselho Federal de Medicina, e também o bom senso. Eu acho um exagero quem faz com mais de 55, é o nosso conceito aqui, que me parece uma coisa sensata. Alguém perguntou aqui também, agora há pouco no rodapé, Karina, eu vou falando que eu vejo os comentários, eu vou estendendo, tá bom? Tudo bem? Perfeito. Comentou se óvulos congelados ou óvulos frescos. Olha, isso também vai depender de clínica para clínica. Nós usamos muito ovos congelados, nós temos resultados excelentes com ovos congelados, mas não é todo mundo que quer fazer assim. Nós temos resultados, já fizemos um trabalho científico e foi encaminhado para um congresso comparando óvulo congelado, óvulo fresco, embrião congelado, embrião fresco, de modo geral, a estatística foi praticamente a mesma, não há uma diferença consistente. Mas isso, sempre eu digo da minha opinião particular, mas isso vai depender muito de cada profissional, de cada laboratório, como é a sua taxa de congelamento e assim por diante. Tudo isso que a gente fala são conceitos genéricos, mas muitas vezes vai do profissional. Eu adoro quando eu vejo aqui o recepção e a Luciana comentando, eu adoro os comentários dela, adoro ela sabe disso. Adoro a história da Lu também, adoro. Eu também adoro. Acompanhei a live de vocês, maravilhosa. Eu adoro também. E todo mundo que puder, todo mundo que pode acrescentar alguma coisa, ajudar as pessoas, isso é como filosofia de vida. Eu tenho, a minha filosofia de vida, fale alguma coisa que vai ajudar. Se não vai ajudar, cale-se, que nem você falou agora há pouco, relaxa, isso é irritante. É que nem você falar para uma mulher que está com TPM e perguntar se ela está com TPM. Você está incomodando ela. Não fale nada. E alguém escreveu aqui, se não tiver nada para falar, fique quieto, que é melhor, porque esse comentário relaxa, porque é filosófico. Quando uma pessoa quer uma coisa, ela quer aquilo. E muitas das queixas que eu vejo de mulheres muito bem-sucedidas profissionalmente,
comentam assim, eu lembro de uma juíza falando, doutor, tudo que eu quis na minha vida eu consegui, entrei numa melhor faculdade, fiz concurso, sou juíza, vou virar desembargadora provavelmente, mas eu não consigo engravidar porque não depende de mim. Então a frustração de quanto mais bem sucedida é a pessoa, maior é a frustração de não conseguir engravidar. Isso é muito frustrante. Então, essas perguntas aqui. Agora, eu queria saber, e como é que foi a aceitação do Pedro? Como é que ele se comportou? Ele foi rápido e fácil ou a digestão dele foi mais complicada? Não, então, foi interessante, essa pergunta é ótima, porque assim, como eu falei, eu era uma Karina no começo e no final eu já estava super receptiva à ovo-doação, né, quando eu fui indicada. Então, eu fiquei ali 2, 3 dias pensando em algumas coisas, eu acho que tem aquela coisa de que os pensamentos ficam se remoendo na nossa cabeça, nesse início, assim, pós-indicação, e a gente consegue ter um espaçozinho dentro da gente e consegue viver tudo isso da melhor forma, mais leve possível, desde que tenha um entendimento, né, doutor? Porque eu sempre falo, a aceitação vem de entendimento, gente. A gente precisa entender, a gente precisa conversar, a gente precisa tirar dúvidas, esclarecer, né? As coisas precisam ser elaboradas. Então, quando a gente veio para casa, eu já estava, depois do terceiro dia, pronta, maravilhosamente feliz que eu tinha essa opção ainda, né? De ter o nosso filho. O Pedro, como é que eu posso explicar? Ele, quando ele vestiu a camiseta da Ovo Doação, ele vestiu de uma maneira incrível, porque foi ele que teve a ideia, gente. Vocês, eu não sei se sabem, mas a gente já não tinha mais condição financeira. E eu fiz o meu Ovo Doação na Espanha, né? O meu médico aqui de Porto Alegre me indicou Valência, e a gente, quando confia muito no médico, vocês aqui sabem o que eu estou falando, porque vocês, a maioria é do Dr. Arnaldo e confiam muito nele. Quando o nosso médico fala uma coisa, parece que é lei, né? Então eu fui atrás, mas a gente não tinha condições financeiras para ir. A gente tinha uma verba ainda, mas não para ir para fora. E aí, o que aconteceu? O meu marido, ele sonhou, às 4 da manhã me acordou e disse assim, amor, olha só, eu tive uma ideia, ator, super diferente de tudo que vocês já escutaram, né? É mais sensível e tal, bem criativo. Aí a criatividade dele foi assim, o auge dessa noite. Chegou para mim e disse assim, amor, olha só, eu tive uma ideia e a gente vai pedir ajuda para os nossos amigos e para todo mundo que se identificar com a nossa história. A gente vai tornar isso público. Tá tudo certo para ti isso? Ou tu vai ter vergonha, tu vai te incomodar com isso? Se tu me disser que tá tudo certo, a gente faz um vídeo super legal e a gente pede ajuda financeira para todo mundo que gosta da gente. E quem não conhece e se identificar também. Eu só olhei para ele às 4 da manhã e disse assim, olha só, não tô entendendo nada, tô morrendo de sono, às 7 horas eu não dormi mais. Acordei ele e disse assim, vamos conversar sobre aquele assunto, que ideia é aquela louca, hein? E ele não, porque o Catarse, para quem não sabe, é um site de financiamento coletivo, tipo vaquinha. Gente, a gente acabou fazendo um vídeo maravilhoso de 8 minutos, falando assim, de verdade, de dentro para fora, com coração, pedindo ajuda para as pessoas nos ajudarem. Olha só que loucura, a gente não mediu esforços, doutora, a gente simplesmente embarcou nessa, atrás de um grande sonho de trazer o nosso bebê para casa. E a gente não estava com vergonha, a gente não estava nem aí para o que iam falar, se iam questionar assim, negativamente, se iam nos julgar, vocês estão se expondo, a gente precisava de ajuda. E aí Lindo a isso. gente, não, daí a gente fez esse vídeo acabou, eu não sei nem como agora, mas nos grupos todos de WhatsApp da época e de colégios, de mães, 90% das pessoas que nos ajudaram, foram 220 pessoas, foram mães, mulheres e mães, né? Muitas eu não conheço, teve gente de fora, enfim, e amigos de amigos. E esse vídeo, que depois está no meu Instagram, se vocês quiserem ver, Eu ele foi quero, eu parar, quero. eu te mando ele. Ele foi parar na produção da Globo, tá? E um dia, faltando 2 dias antes da gente embarcar, a gente ia embarcar no sábado. Quinta-feira eu recebo uma ligação do além, perguntando se podiam embarcar para Porto Alegre para fazer a série Fertilidade, né, que aconteceu na Globo, no Fantástico,
porque eles não tinham um casal de ovo-doação para fazer essa série na época. Eles não iam falar sobre ovo-doação, eles estavam falando de outros, né? Mamãe solo, casais homoafetivos, FIV, né? Com óvulos próprios, enfim, mas eles não tinham esse casal. Então, quando chegou até eles a nossa história, o nosso vídeo, eles embarcaram no outro dia. Eu recebi o pessoal sexta-feira e, para só resumir, eles ficaram muito, assim, digamos, impressionados com a forma como a gente estava tratando isso mais natural possível, porque o Pedro é o que eu queria falar para vocês. O homem, às vezes, ele é mais resistente, né? Às vezes ele não entende. A gente precisa trazer os maridos para nossa. A gente precisa trazer Às eles para vezes dentro do não, quase tratamento. sempre. Quase Tá? sempre. Quase Homem é sempre. difícil. É mais difícil. Muitas tentantes falam comigo e eu sempre falo: traz o marido de vocês, o companheiro, enfim, para dentro do tratamento de vocês. E assim como tem casos ao contrário, às vezes o homem é muito mais aberto e a mulher, por ter a carga genética, ter que abrir mão da carga genética, fica pensando: será que eu vou amar esse filho? Será que eu vou me identificar com ele? Como que vai ser isso? Gente, muito antes do encontro dos gametas, muito antes da barriga crescer, a gente já é mãe. A gente é mãe aqui, no coração, né? O pai não. O pai nasce, o filho, ele se torna filho ali quando sai da barriga, né? Mas a gente, quando a gente tá com ele na barriga, ele se mexendo, a gente já tá apaixonada por um serzinho que a gente nunca viu na vida, doutor, né? Então, assim, o Pedro é um pouco atípico, ele teve uma certa resistência, mas não foi resistência, ele precisou conhecer. Aí entra a aceitação. Ele foi atrás, ele viu, gente, o meu marido, ele levantou a bandeira da alvodação no dia que ele olhou para mim e disse assim: amor, olha só, é nosso sonho, né? Tu tá com 43 anos, então a gente não vai medir esforços. Um óvulo jovem vai trazer um bebê saudável para dentro daqui de casa, tá? E é real essa chance. Ela é de 65%. Então a gente vai fazer qualquer coisa para trazer esse bebê aqui para casa. Então virou a chave, sabe? Ele começou a ver a ovulação com esses olhos que eu digo, de gratidão. Mas às vezes, meninas, esse casal, seja o homem ou a mulher, precisa de um tempo. Às vezes um casal demora um pouco menos, às vezes um casal demora um pouco mais. Isso é muito individual. Assim como os tratamentos de reprodução assistida são individualizados. Nenhum é igual ao outro, né? Então, abram o coração de vocês, chamem o marido de vocês para escutar podcast, para ver live, para fazer a jornada junto, porque a infertilidade é de vocês dois. E esse bebê, quando chegar na casa de vocês, vai ser alegria tão grande que vocês podem ou não esquecer toda a caminhada. Não é, doutor? Esquecer que veio um óvulo doado na vida de Mas vocês. eu digo que é muito bonito, porque recentemente eu faço o pré-natal também, tinha uma paciente que fez com doação, porque por menopausa precoce, né, tem a falência ovariana, e aí depois eu muito simpático, eu falava: sabe o que eu esqueço que foi com doação? E ela falou: eu também me lembro disso. De tal maneira esse bebê incorporou a vida dela, de tal maneira que não existe mais doação. E é muito interessante, e eu repito isso várias vezes, que as pacientes que fazem doação depois de algumas tentativas, elas têm sempre a mesma reclamação e a mesma queixa. Por que Eu que sei eu qual é. demorei tanto? É. Então, uma delas, uma história interessante aqui, que ela viu na primeira consulta, que é uma falência ovariana péssima, e aí eu comentei sobre a doação, ela fechou, como sempre, ela fechou a cara para mim, né, uma coisa normal. Aí, quando fui fazer um exame, o marido dela falou assim: doutor, não comenta mais isso com ela sobre doação. Tudo bem. Só botei, o marido pediu para não comentar mais e tentamos algumas tentativas frutíferas, porque era uma reserva ovariana baixíssima, com pouquíssimos ovos. Depois, quando ela resistiu e aceitou, fez, depois engravidou, ela não estou muito bem humorada, falou: por que que o senhor me fez demorar tanto tempo? Me culpando, eu não estou bem humorado. Aí eu mostrei: olha o prontuário, olha o seu prontuário aqui, né? E mostrei para ele assim: seu marido que me mandou não comentar isso. Você não tinha nada a ficar obedecendo ele também. Quem mandou obedecer? Muito feliz, e até hoje ela escreve e-mails agradecendo a cada aniversário pelo... É maravilhoso, é maravilhoso. É Então eu maravilhoso. acho... Mas E eu sempre... essa parte do marido é muito interessante, que eu digo que eu não sou ginecologista por acaso, né? A Luciana falou que lembra dessa história aí, que acha muito interessante.
Não é por acaso que eu fiz ginecologia, porque eu aprecio muito mais as mulheres em termos de rapidez e agilidade, papo. O homem geralmente tem o tempo dele, geralmente, ele tem as exceções, é claro, o tempo de aceitação para o homem é mais complexo, mais difícil. E tem que dar um tempo. Tem mais uma história que eu conto de uma japonesa que tinha com 45 anos, o marido não aceitava, não vinha aqui, não aceitava, não vinha aqui. Ele insistia, ele veio, e estava num tratamento, ele entrou, eu fui fazer um exame ginecológico dela, ele ficou na minha frente, eu projeto sempre os gráficos aqui, e aí ele olhou o gráfico da chance de engravidar, ele olhou e ficou quietinho, um japonês silencioso, como alguns japoneses falam muito, outros são mais quietinhos, né? Quando voltou, ele falou, pode fazer com a doação. Ela assustou assim, acreditou, tá bom. E por exemplo, o que o senhor falou para ele que ele aceitou tão rápido? Eu falei que eu entendi, que seu marido é engenheiro. Quando ele viu o gráfico, aí que ele entendeu, porque o engenheiro gosta de gráfico. Ele não estava entendendo. Quando ele viu a chance, comparou qual a chance com ovo doação, qual a chance com o óvulo dela, que havia uma grande distância, ele aceitou. Foi uma das vitórias muito bacanas que a gente... E a gente sabe que cada um tem uma peculiaridade. E às vezes também teve uma outra paciente que depois que engravidou, ela já tinha feito consultas com outros profissionais e que tinham indicado ovo doação, eu também indiquei, ela aceitou e quando ela engravidou me abraçou e falou obrigado por ter me convencido. E na verdade eu não falei nenhuma frase pronta, eu falei aquilo que eu sinto como eu tenho, eu sou natural, eu não ensaio o meu texto, mas eu falo aquilo que eu acho que estou conversando com você aqui. Bendito o fruto do vosso ventre, família é fundamental, eu tenho uma família, adoro ter família, e a minha meta sempre é que as pessoas tenham filhos, que é fundamental. Então eu acabo exteriorizando o meu sentimento e não que eu tenha feito alguma coisa para convencer, mas ela me abraçou na era pré-Covid, está bem claro que isso é mais antigo, tá certo? Hoje em dia esse abraço não vai existir mais, né? Momentos diferentes agora. Lógico que eu sinto o assunto Covid sempre tem que estar presente. Mas que bom que abraço de carinho que teve, acabou. Aliás, só para abrir um parênteses, é uma coisa que eu sinto muita falta e com certeza nós todos estamos sentindo essa falta de não poder ter esse contato mais próximo, né? Abraçar a paciente, aquele de beijar a paciente, aquele lado carinhoso, isso faz muita falta. Isso, e pior que eu tenho um lado meio assim, que isso não vai voltar tão cedo, porque nós vamos estar vacinados nos dois sentidos. Mesmo quando estivermos vacinados, literalmente vacinados, sempre vai ter um medinho de troca de hábito. Não sei como vai ser. Um fantasma, né? Um fantasma. Nossa, porque de alguma maneira estamos tendo um peso na nossa vida, né? De não podermos fazer aquilo que nós tanto gostávamos, né? De fazer, infelizmente, agora é proibido. Só já estendendo o assunto, que nem teve o Congresso Europeu agora, e todo ano, há 20 anos, todo mês de julho, vou para o Congresso Europeu, fazia parte da minha rotina, ir para o Congresso, estender um pouco mais para viajar de lazer. E esse ano, acho que durante 20 anos, eu fui e esse ano fiquei aqui. Muito chato, mas ao momento eu vou ter que esperar a oportunidade de voltar em atividade. Alguém perguntou também aqui sobre quantos óvulos ou quantos embriões a receptora pode colocar no útero. Uma pergunta muito interessante. Eu sempre faço esses comentários, Karina, porque a pessoa pergunta, eu acho que a live é de todos que estão nos ouvindo aqui agora, então eu posso aproveitar a oportunidade de comentar alguma coisa a mais que pode ajudar. Varia também de clínica para clínica. Eu posso dizer para você que, de um modo geral, é 1 ou 2. De um modo geral, cada vez mais eu tenho colocado um único embrião. Eu acho que um embrião é bom. Quando o casal quer colocar 2 embriões, eu geralmente faço um teste imunológico, chamado KIR, que se fala muito, a gente faz há algum tempo, KIR, HLA-C, para ver a chance de compatibilidade imunológica. Se for uma compatibilidade boa, eu aceito colocar 2 embriões, senão eu brigo com carinho, coloco um embrião, guardo o outro. Mas se o casal realmente quiser colocar 2 embriões, está dentro dos critérios éticos, porque o que prevalece sempre é a idade da doadora, não a idade da receptora. Eu tenho 44 anos, posso colocar 4. Não. Seria se fossem os seus embriões, seus óvulos, mas não são. Então a ideia é 2. E nós temos resultados excelentes com o embrião, então é bastante satisfatório.
E assim vamos indo. E aí, você hoje em dia, no seu dia a dia, com o Henrico, com pessoas próximas, você comenta ou você. Não é um assunto que você separa, com toda a sua família sabe que foi doação e todos aceitaram bem também isso. Sim, no caso, a nossa trajetória ela virou pública, né? Como eu comentei agora, anteriormente. E, e talvez seja. Nada é por um acaso, né, doutora? Eu acredito que tudo tem um porquê de acontecer. Talvez Deus me capacitou, eu e o Pedro, para a gente nós sermos o casal que primeiro falou sobre isso no Brasil, praticamente, né? E para estar ajudando tantos casais tantas famílias a serem construídas, né? Então a gente é bem feliz com essa oportunidade que nós tivemos e cada vez mais levantamos a bandeira da alvodoação e temos o nosso projeto físico, que agora ele está pausado, né, em função do Covid, mas temos os nossos eventos online, porque quanto mais a gente fala, pessoal, mais a gente torna essa caminhada mais leve e mais ajudamos as famílias, né? Então, dentro aqui de casa, é tudo muito tranquilo. O Henrico, não tem como ele não saber a história dele, né? Porque desde sempre ele já sabe, né? Então, a história dele é tão linda e tão cheia de amor, ele foi tão desejado e tem tantas titias de alma, que eu chamo, que foram pessoas que nos ajudaram. E existe tanto amor e gratidão que eu vou mostrar tudo. Eu faço tudo para no dia que chegar, que ele tiver esse entendimento, ele saber da maneira mais linda e mais verdadeira. Porque é a história dele, né? Então a gente vai fazer questão de contar, de mostrar tudo que a gente está fazendo, para ele ver o quanto para ele ter orgulho assim como eu tenho. Porque o que eu falo muito, doutor? É muito pessoal, falar ou não, mas aqui em casa a gente tem tanto orgulho da nossa trajetória e de tudo que a gente fez para ter esse filho, que a gente com certeza vai passar isso para ele. Então eu acho que a maneira como a gente vai contar para o filho é a maneira como a gente conta para nós mesmos, né? Então eu respeito quem não conta, mas aqui em casa é o contrário. Aqui em casa a gente fala abertamente, a gente fala de uma maneira natural e eu acredito que daqui 10 anos isso vai ser tão tranquilo. Tranquilo. Sabe, assim, tão... Olha, isso alguém comentou aqui, eu não vou contar e pronto. Isso vai ser tranquilo, isso eu conto, a gente está muito tempo nessa vida, a gente conhece a trajetória dos princípios éticos, né? Que muitas vezes coisas que se assustavam. Eu conto uma história muito antiga que quando eu era criança, a minha avó comentava com a minha mãe assim, a fulana de tal, ela falava assim, olha como eu sou antigo, hein? É desquitada. Porque ser separado era uma coisa horrível, era uma coisa... E depois, hoje em dia, grande parte das mulheres não foram bem no casamento e se refizeram, normal. E hoje em dia, como você fala de casar, filhos de casais homoafetivos, ter duas mães, ter dois pais, isso cada vez é mais frequente. Então, isso é uma coisa que vai se tornar comum se falar. É claro que sempre, como alguém comentou, que não vai contar, porque, é claro, cada um tem um ambiente próprio de vida, é aquilo que é adequado para ela. Às vezes, os pais não têm aquela maturidade necessária, o avanço de aceitar isso. Então, elas têm que viver feliz e preservar até, para não chegar um dia no futuro, alguém fazer um comentário indelicado que possa ser muito desconcertante. A Luciana, agora há pouco, comentou aqui que é coisa que, quando nós fizemos um tratamento, e eu falei dos 2 ou 3, ela disse que recebeu de mim um nãozão, porque eu queria botar, mas foi não e pronto. Lógico que eu tenho que ter uma relação, às vezes, paternal no bom sentido, de eu sei o que é melhor para você, não vou deixar exagerar, porque eu cuido da sua gestação e a gente não quer cometer exageros. E nós temos histórias sempre interessantes, de uma angolana que, muito brava, muito rigorosa, austera, quis colocar 3, 3, 3, ela era obesa, não queria, mas eu sou meio frágil, assim, de começar a insistir muito cedo, sabe? Quer colocar 3, põe. Não era o que eu queria, mas era muito brava. Brava. Mulher brava é fogo, né? Então, põe os 3 de uma vez, eu sou frágil nessa hora. E aí ela colocou os 3 e os 3 viraram 4, porque um deles dividiu.
coisa que é bom que saibam também, que quando nós colocamos um embrião é um, dois é dois, mas eventualmente pode acontecer uma divisão, e esse virou quatro, colocou a gestação em risco, mas de um modo geral, ela foi ganhar bebê em Portugal, Lisboa, nasceram prematuros, e foram muito bem as crianças. Mas é sempre bom que se prevaleça o bom senso. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Eu não sei se você vai gostar da minha pergunta, mas eu vou fazer. Claro. E quais são os seus projetos para a família? Então, eu tenho ainda. Eu vou tentar, eu acho, o segundo. Eu acho que eu vou tentar o segundo. Ah, eu vou ter que tomar essa decisão até o final do ano, né? Porque a gente já doou 2 embriões, tá? A gente fez já duas famílias vão ser contempladas, a gente foi muito ajudado. Então a gente tinha 3 embriões, a gente já doou 2 e ficamos com um. Então, se Deus quiser, depois desse ano difícil que foi, a gente vai tentar, talvez. Desculpe a minha pergunta, espero que você não tenha ficado brava comigo, né? Mas é que essa Nada. pergunta, pergunta cabe no contexto que com certeza já foi cobrada por outras pessoas. E aí, porque a vida é assim, nós somos eternamente cobrados, né? Quando você nasce, você Eu já está. tenho, eu tenho 45, vou fazer 46 agora em setembro. Então eu estou dando um deadline, digamos assim, até o ano que vem, né? Esse ano foi um pouco atípico, né, doutor, por causa da pandemia e tal. Então, assim, como eu falei, a gente já doou 2, né, e ficamos com um. Então, provavelmente a gente vai tentar um mano ou uma mana pro Henrico no ano que vem. Eu, como sou um palpiteiro, vou falar. Eu torço para que você vá em frente. Eu quero que você tenha. Ah, Quero assim. Eu sou assim. Como eu sou mais velho que vocês todos, eu dou meus palpites. Não perguntou, mas eu palpito. querido. Espero que dê tudo certo, que você engravide outra vez, para o Henrico ter com quem dividir algumas coisas da vida, né? Eu sempre falo É, para os casais, tenham mais um, sabe por quê? Vocês vão ficar velhinhos, vão ficar dependentes, e falar, e aí o Henrico vai falar, é pô, vocês verdade. estão velhos pra caramba, só para mim todo esse problema, vocês estão velhos aí, sou eu para cuidar? Então, isso é uma É, pergunta que eu sei que você... Eu vou falar que nós somos cobrados frequentemente. Quando nasce o bebê, já já querem engatinhou, outro. já andou, vai ter irmãozinho, vai entrar na escola, já entrou na faculdade, já namorou, já casou, eternamente cobrado. E você está numa fase agora que alguém já pergunta para você quando vai ver o próximo, porque a sua felicidade que você exterioriza pelo filho que você tem, que você mostra a sua felicidade, a sua gratidão, é invejável e contamina as pessoas. Então, também, quando É. você contou a sua história, essa parte mesmo do Pedro, eu me emociono com essas histórias. Às vezes, eu sou até um pouco de alguns vexames, porque eu me emociono de verdade, sabe? Então, eu não gosto É. de mostrar minhas emoções, não ficar bem, né? Mas eu adoro essas histórias, eu adoro mesmo. Histórias reais, né, doutor? Histórias de vida, histórias que vêm de dentro da gente, né? Então, eu sempre falo, não deixem de fazer qualquer coisa para trazer esse sonho para a realidade de vocês. É difícil o caminho, é, é silencioso, sim, agora um pouco menos, e tomara que cada vez menos, mas Faltam, não faltam deixem. 45 segundos, você vai dar a sua mensagem final. Você vai concluir o briga, tá bom? Mas vou esperar que faltam 40 segundos agora para fazer o seu desfecho, aquele desfecho final, a mensagem de Karine Steiger. Para vocês não deixarem de fazer qualquer coisa para buscar esse positivo, seja o que for, vocês não desistam, tenham resiliência, junte os caquinhos, porque esse positivo ele chega, só não chega para quem desiste, meninas. Então vão atrás e eu desejo todos positivos para vocês, do fundo do meu coração, porque a melhor coisa do mundo é olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Tá bom. Um beijo para todos que assistiram aqui. Fico muito contente. Um beijo para você, Karine. Vai